Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Em santidade, paz de Cristo, começando mais um Aprendi com Monsenhor Jonas Abib. Toda semana a gente se debruça sobre uma pregação de Monsenhor Jonas Abib. Vamos aproveitar dessa grande herança, desse tesouro que o Padre Jonas nos deixou. A pregação dessa semana se chama Persistir. Eis a questão. O link para você aproveitar dessa pregação inteira está aqui na descrição. Já começa assim, o Monsenhor Jonas já começa com Atos 2. E ele vai dizendo que São Lucas faz uma narrativa muito simples. São acontecimentos extraordinários, porém narrados de uma forma muito simples. A simplicidade, essa é uma das características das coisas de Deus. Ele não precisa usar palavras, usar imagens, contar com exageros, não, porque aquilo que é de Deus por si. Então veja bem, depois de todos esses acontecimentos narrados, ele diz, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Senhor quer hoje derramar o Espírito Santo sobre nós, sobre todos nós, como aconteceu em Pentecostes, até mesmo sobre você que já recebeu essa graça, porque todos nós precisamos de mais e mais dessa graça, a graça do batismo no Espírito Santo. Aqueles que já receberam precisam ainda mais desse derramamento. Veja bem, uma criancinha que está no ventre da mamãe, ela não precisa de muita energia, ela não precisa de muito alimento. Apesar de se mexer ali dentro da barriguinha da mamãe, ela não gasta muita energia para isso. Já uma criança que nasceu, sim. Uma criança que nasceu e que está crescendo, né? Precisa de muito alimento. Um adolescente, nem se fala. Imagina aí um adolescente entre seus 12, 13, 15, 16 anos. Ainda mais os homens comem, né? E como comem? Eles comem bem porque eles estão gastando muita energia, porque eles estão em crescimento, eles precisam mesmo comer bem. Nós também. Meus irmãos, quando nós recebemos a graça do batismo no Espírito Santo, nós começamos a nos desgastar pelo Senhor. Você não imagina o quanto de energia espiritual você gasta. É interessante, quando nós temos atividades intelectuais, nós gastamos mais energia do que na atividade física. E mais ainda na atividade espiritual. A gente não calcula o tamanho do desgaste na atividade espiritual. Às vezes um trabalho intenso, uma limpeza em casa, uma faxina em casa, carregar peso e tantas coisas que nos desgastam. Mas às vezes essas atividades não nos desgastam tanto quanto uma atividade intelectual. Especialmente quando essa atividade vem agregada com tensões, com preocupações, e você não calcula o quanto que você gasta de energia em atividades espirituais, principalmente em atividades de combate espiritual. E deixa eu tirar a sua inocência, talvez até a sua ingenuidade nesse assunto. Não são momentos específicos onde nós estamos em combate espiritual, não. Nós estamos constantemente em combate espiritual. Só pelo fato de nós sermos evangelizadores, só pelo fato de nós sermos de Deus, nós já somos inimigos dos inimigos de Deus. Só por esse fato, ele já entra em combate direto contra nós. Ele é tão covarde, ele é tão sujo, que ele não se manifesta. Ele age através de segundos, através de terceiros, para ele não aparecer. Ele se põe atrás e ele complica a nossa vida, só que de forma escondida. O inimigo, não podendo impedir que nós, comunidade, Canção Nova que somos, fôssemos o que somos, ele não pode impedir que nós façamos o que estamos fazendo. Veja bem, e ele diz isso, eu não posso impedir que eles sejam o que sejam, não posso impedir que eles façam o que façam, porque Deus é por eles e eu não posso contra Deus. Então eu vou fazer da vida deles um tormento. Gente, abram os olhos. Uma vez que o inimigo não pode impedir que você seja o que você é pela graça de Deus, uma vez que ele não pode impedir que você faça o que você faz pela graça de Deus, inclusive aí no seu grupo de oração, inclusive aí na sua família. Então ele já decretou. Então eu vou fazer da vida dele, então eu vou fazer da vida dela um verdadeiro tormento. Dá uma olhadinha para o seu passado, até no seu passado próximo.
É verdade ou não é isso que eu estou te dizendo? A gente não entendia como é que essas coisas aconteciam, a gente não podia nem imaginar. Mas é bom que a gente saiba. E não fica preocupado não, viu? Não fica agitada com isso não. Porque tem gente que quando a gente fala esse tipo de coisa, fica tudo preocupado. É como uma pessoa que já estava doente. Desculpa dizer assim. Uma pessoa que descobre que tem um tumor. Essa pessoa já estava doente, mas ela vinha fazendo tudo, ela vinha vivendo normalmente. Quando o médico revela que aquela pessoa tem um tumor, aí aquela pessoa fica perturbada, fica agitada. Mas meu filho, minha filha, você já tinha isso há muito tempo. Você devia ficar contente agora porque você sabe que tem. Então você pode combater. Você devia de ficar preocupado antes. Você não sabia. E esse tumor estava aí dentro, acabando com você sem que você soubesse. Mas agora que você sabe, e aí você pode combater, aí você fica preocupado. Muita gente fica preocupadíssimo. Mas agora você pode combater, tem que ser o contrário. Agora você sabe, agora você não está mais ingênuo. Muitos de nós vivemos como ingênuos. Muitos de nós vivem assim, eu quase não tenho tentação nenhuma. De vez em quando lá aparece uma tentaçãozinha. Aí eu tenho assim algum mau pensamento, um desejo mal no coração. Mas isso é muito de vez em quando. Não seja ingênuo. Não seja ingênuo. O combate espiritual que nós vivemos é terrível. E é por isso que muitas vezes a sua vida é um tormento. Ela é um tormento não porque ela seja um tormento, uma tempestade, não. É porque o inimigo decretou. Uma vez que ele não pode impedir que você seja o que Deus quer que você seja. Ele não pode impedir que você faça o que Deus quer que você faça, então ele torna a sua vida um tormento. E ele é tão sujo que muitas vezes ele não faz que esse tormento aconteça conosco, mas com aqueles com quem nós convivemos. Ele é tão sujo que ele vai atingir a nossa família, ele vai atingir o nosso casamento. Não tenha dúvida não, os problemas do seu casamento, 90% do que você vive é tudo maquinação do inimigo. É ele que está fazendo essa sujeira de pôr problemas no seu casamento, de pôr mal entendimento entre vocês dois, entre marido e mulher, de pôr desavenças entre vocês, entre os filhos e os pais, nos trabalhos apostólicos, nas comunidades. É o inimigo que trama isso. E para quê? Para fazer da sua vida um tormento. É justamente por causa do tormento, é justamente por causa dos problemas, os problemas que nos vencem, os problemas que nos tocam. Ainda mais quando se trata do seu casamento, ainda mais quando se trata dos seus filhos, ainda mais quando se trata dos seus negócios, porque o inimigo é sujo, ele vai direto nos nossos negócios, ele vai direto nas nossas finanças. E me desculpe, ele suja tudo, ele confunde tudo. Talvez nos tempos que você não era de Deus, que você fazia tudo longe da vontade de Deus, tudo corria bem. E por que tudo corria bem? Claro, porque você seguia as regras do príncipe desse mundo. Estava fazendo as coisas do jeito que o diabo gosta. Então ele te ajudava, ele até te empurrava. Ele te ajudava para que você fosse bem nos negócios, para que você fosse mais corrupto, para que você prejudicasse mais pessoas, para que você fizesse mais coisas erradas. Na hora que você deixou de fazer coisas erradas e você passou a fazer coisas certas no seu negócio, nas suas finanças, nos seus planejamentos, agora você se tornou inimigo do inimigo. Daí, como ele é sujo, ele vai direto atingir os seus negócios, as suas finanças. Ele faz isso para fazer da sua vida um tormento. É claro, um pai de família, quando percebe que está indo mal financeiramente, pior ainda, quando percebe que está entrando em dívidas, e ainda digo mais, quando percebe que não tem que pôr dentro de casa, ele não consegue mais planejar o futuro. Ele tem responsabilidade quanto aos filhos. E os filhos vão crescer, e os filhos vão ter que estudar. Ele só consegue ver os problemas da sua área financeira. Na sua frente ele só vê dívidas. É claro que qualquer pai, qualquer mãe, por essa responsabilidade se preocupa. E é claro que o inimigo quer que essa preocupação se torne para você uma angústia, um motivo de desespero. Ele quer pôr em você estresse. Para quê? Para fazer da sua vida um tormento. Uma vez que ele não consegue fazer da sua vida um tormento, uma vez que ele não consegue impedir que você faça o que Deus quer que você faça, ele faz da sua vida um tormento. Na hora que nós estamos assim, atormentados, angustiados, a gente acaba por não fazer aquilo que Deus quer. Você já não evangeliza mais, você não é mais apóstolo, você não é mais ousado em Deus, você até mesmo não reza mais como antes, porque
porque você está com a cabeça a mil. Você já não usa mais os dons do Espírito Santo, que a sua vida se tornou um tormento. Era isso exatamente que o inimigo queria. Me desculpe, você não pode ser ingênuo a esse ponto. Você precisa fazer o contrário. Faça o contrário. Vendo que a sua vida se tornou um tormento, vendo que o inimigo colocou confusão em tudo, pôs confusão no seu casamento, pôs confusão na sua família, pôs confusão entre os seus filhos, pôs confusão no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, ele pôs confusão nas suas finanças. Ao contrário, em vez de se afastar de Deus, você vai se aproximar de Deus. Você precisa se apegar muito mais a Deus. Se apegue a Deus ainda mais. Ao invés de deixar de usar os dons do Espírito Santo, use ainda mais. Porque primeiro, do contrário, você acaba fazendo as coisas do jeito que o diabo gosta. Ele quer que você não reze mais. Ele quer que você não vá mais à igreja com a mesma frequência. Que você não vá mais ao grupo de oração com a mesma frequência. Que você não faça mais uso dos dons do Espírito Santo. É isso que ele quer. Que você não evangelize mais, que você não trabalhe mais pelo reino, que você agora não tem mais tempo de se empenhar nos trabalhos da sua paróquia. Agora é que você precisa se empenhar mesmo. É por isso que ele está fazendo da sua vida um tormento. Não faça mais as coisas do jeito que o diabo gosta. Você precisa fazer as coisas do jeito que o diabo não gosta. Vá trabalhar por Deus. Vá ser apóstolo, vá evangelizar, vá usar ainda mais os dons do Espírito Santo. É aí que você precisa se empenhar mais. Aí você me diz, mas como é que eu posso me empenhar mais em evangelização se a minha cabeça está a mil desse jeito? É aí que está. Você vence as ações do maligno pela persistência em Deus. É pela persistência. Essa palavra é muito acertada. É aí que você precisa persistir, persistir, persistir. Persistir em Deus. Gente, que pregação, hein? Posso testemunhar para você que essa pregação fez muito aqui no meu coração pelo momento que eu estou vivendo hoje. E eu espero que ela faça no seu coração também. Não esquece que o link dessa pregação tá aqui embaixo. E se você não quer perder os próximos vídeos baseados em mais tesouros, em mais pregações do Padre Jonas Abib, se inscreve aqui no canal. Se inscreve e ativa o bendito do sininho de notificação, para que o YouTube não deixe que você perca nenhum desses verdadeiros tesouros, essa herança que o Monsenhor Jonas Abib nos deixou. Tô deixando aqui do lado o link do próximo vídeo baseado em pregações do Monsenhor Jonas Abib que você não pode perder. Aprendi com o Monsenhor Jonas Abib. Obrigado por sua companhia e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.